Boa noite, está começando mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha a gente sempre aqui pela TV Santa Cecília, na sequência do JB, não é? Companheiro JB, a gente chega com entrevistas importantes, debates, né? E a discussão que você está acostumado sempre em alto nível sobre as questões da região e do Brasil também. Lembrando sempre que é 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro do dia, o painel regional Debates, personalidades da região e do Brasil, passam pelas nossas bancadas, discutem com você os temas regionais e, claro, os assuntos mais importantes da pauta nacional também. Nessa edição, conosco mais uma vez o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador do PMDB aqui da nossa cidade de Santos. Boa noite, Banha, prazer revê-lo. Tudo bem, Banha? Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do painel regional. Boa noite ao doutor Manuel Rogério. Obrigado pelo convite e espero que hoje nós possamos aí estar explicando as agruras, os sofrimentos, as angústias do povo da região metropolitana, principalmente aqueles que, com tanto sacrifício, pagam seus planos de saúde, as nossas parturientes, porque hoje nós chegamos na gota d'água, na derradeira trincheira. Espero que hoje a gente possa estar explicando o que acontece na saúde da nossa região. Muito bem, Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual do painel regional Debates também, mais uma vez com a gente. Boa noite, tudo bem, Rogério? Boa noite, Boturão, boa noite ao vereador Banha, boa noite aos telespectadores. Hoje, Banha, eu espero que a gente vá ainda além dessas discussões, que a gente faça uma reflexão de que cada um tem um papel importante aqui. Cada um não deve ficar meramente sentado numa cadeira como mero espectador. Deve participar dessa discussão, desses fóruns de debates. Afinal, isso que nós trazemos aqui são problemas que a nossa cidade enfrenta, que os munícipes dessa região enfrentam e que todos nós temos o dever, como você próprio disse na sua representação ao Ministério Público contra a Casa de Saúde, que nós vamos discutir isso aqui. Nós temos o poder dever, mas é claro as autoridades, mas afinal todos nós somos cidadãos e todos nós temos o dever cívico de participar dos problemas da cidade. Vou acelerar um pouquinho porque o tema é complexo, não é? E exige aí que a gente tenha uma flexibilização maior, uma agilidade maior aqui no programa, só abrindo aí o 3014-5281, o telefone sempre à sua disposição, participe aqui com a gente. Bom, o prazo da Casa de Saúde aqui de Santos, questão da maternidade, se encerrou e o serviço está fechado mesmo, né? Causa estranheza que nem do programado, que era dia 1º, se encerrou bem antes, desde antes, sábado. Né? Até porque os médicos que estavam sabendo desse fechamento já estavam procurando outros lugares para os seus parturientes, para os seus clientes. Mas o que mais chama a atenção é que uma advogada, correndo o risco até de uma hemorragia, foi procurar, ficou 4 horas dentro da Casa de Saúde e não foi atendida, teve que ser socorrida pelo seu médico, que naquele momento não poderia atendê-la, que estava em outra atividade, e ali começa o que nós já estávamos anunciando aqui há 2 ou 3 meses, batendo na tecla do que vende mais do que pode atender, a questão do plano de saúde. Nós temos 75 mil vidas que estão aptos, ou seja, estão aptos a ser mãe, estão possíveis para a fertilidade. Então, dessas 75 mil vidas, quase que 30% são da Unimed, mas 12% são de outros planos de saúde. Não entenderam por que 75 mil mulheres, é isso? 75 mil mulheres aptas, isso é um levantamento, não é meu, não é do Rodolfo Amaral, não. Esse levantamento foi feito pelo Ministério da Saúde. Foi feito pela Agência Nacional de Saúde e a nossa grita ecoou. Quando eu falei que nós tivemos contato com o ministro Quioro, com o seu assessor Fausto Figueira, e nós falávamos, eles sabem o que acontece daqui, de cor e salteado, até porque o Fausto
foi vereador recentemente, deputado muitos anos aqui, o que hoje é funcionário da Prefeitura de Santos e conhece a região com a palma da sua mão. Mandaram o doutor Fernando, da Agência Nacional de Saúde. Esteve aqui, né? Está em Santos, está acompanhando todos os planos de saúde e as atividades, porque precisa de uma fiscalização. E chegou ao nosso conhecimento, através do próprio jornal A Tribuna, esse mau atendimento, essa gestante, essa parturiente, que começou a transbordar o copo d'água. Fomos representar na Ministério Público da Cidadania, Ministério Público de Defesa do Consumidor, apurar a responsabilidade civil e criminal que o doutor Manuel Rogério vai apontar tecnicamente se houve crime, se houve dolo, se houve culpa, se cabe ressarcimento a essa paciente. Mas o que a gente está preocupado é que muito se fala do SUS, mas o SUS é que sempre paga essa conta. Porque você compra um plano de saúde para fugir da fila da morte, para fugir da fila do SUS, porque é muito grande, que não atende. O cidadão paga com o suor do seu rosto para ser atendido, paga antecipadamente. Chega lá, não pode ser atendido porque não está num litígio, num problema fiduciário. O atendimento de saúde é um balcão de negócio, virou banco. Aí o plano de saúde acha que paga muito, o hospital acha que recebe pouco, porque... E agora escutei, doutor Manuel Rogério, para mim, só pode ser brincadeira. Eu estava vindo para o programa, escutei na rádio, dizendo que está tudo maravilhoso, chegamos a um denominador comum, que vai ter uma ampla anistia fiscal para esses hospitais, e nós que denunciamos isso em fevereiro, que todos esses hospitais daqui da região e da cidade, a sua grande parte, citamos aqui Dona Costa, Dom São Lucas, Casa de Saúde, da Unimed, enfim, 260 milhões de dívida ativa aos cofres públicos, dá para construir 8 hospitais dos estivadores. Depois disso é que começa a surgir e pipocar essas polêmicas. Pode, não pode. Parece uma queda de braço. Vamos negociar. Quanto mais difícil, mais fácil vai ficar. Cria dificuldade para buscar facilidade, vai no gabinete, não atende. Não é concebível numa cidade, numa região como Santos e na região metropolitana, a gente ficar a reboque, refém da autoridade. Precisa ter o ímpeto da soberania, da autoridade, da autarquia que fiscaliza o plano de saúde, no caso a Agência Nacional de Saúde. Abusaram do secretário de saúde, que serviu de conciliador naquele momento de desgaste entre plano e hospital. Quem não pode sofrer nesse instante é o consumidor que paga. Além disso, além dele pagar, ele paga 2 vezes, que ele paga impostos. Então, nós entramos com essa representação. Espero que esses hospitais se acomodem e cumpra o dever que todo cidadão tem, porque todo mundo paga imposto. E se não pagar imposto, doutor? Essa representação foi contra a Casa de Saúde de Santos. Na negligência da atitude de não atender, aquilo é temerário. Para mim, aquilo é omissão de socorro. Mas eu vou deixar essa colocação com o doutor Manuel Rogério. Vou explicar aqui não pode um hospital que tem um dever social, que tem as pirâmides da misericórdia, da compaixão, do atendimento humano, deixar de atender porque não mobilizou a sua equipe. E a pessoa lá pondo em risco 2 vidas. A da criança que estava em gestação e da gestante. Pois não, Rogério. Bom, a princípio, direito à saúde é um direito constitucional. Qualquer um de vocês pode dar uma conferida na Constituição, artigo 196. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando um particular assume algum serviço de saúde, ele é um concessionário. Ele está realizando um serviço essencial do Estado. Então, a princípio, esse é um direito constitucional. Essa questão que o Banha está falando sobre a pessoa não ter sido socorrida, isso é um crime. É um crime tipificado no Código Penal, artigo 135. Isso hoje todos têm acesso à internet, você entra lá, Código Penal, artigo 135, deixar de prestar assistência é um crime de omissão de socorro. Então, aí, há um descumprimento de um dever constitucional e há a ocorrência de um crime.
Agora, Banha, o que me mais chamou a atenção é você falar que escutou na rádio que haverá uma anistia ampla para os hospitais e planos de saúde. Se realmente... Planos de saúde também? Não é isso que você falou? Os hospitais teriam aí uma tratativa, foi feita uma reunião aí agora no final da noite, no começo da noite, com o secretário de saúde, em que haveria aí, a partir já de 2015, algumas isenções, anistias e incentivos fiscais. Agora, eu não posso corroborar que estas pessoas sejam tratadas se sequer atendem um atendimento único, o SUS, se sequer atendem pequenas cirurgias encaminhadas pela prefeitura, são atividades lucrativas de prestadora de serviço que tem que recolher sim o ISS, que tem que pagar os tributos e principalmente a taxa de lixo séptico, que desde 97 muitas delas não recolhem. Afinal, são um dos maiores geradores desse tipo de lixo. Agora, o que eu quero dizer é que se realmente isso se concretizar, se isso virar um caso concreto, aí eu tenho certeza, não só eu, não só você, mas muitas pessoas vão se insurgir contra esse ato. Afinal, nós vivemos num sistema de isonomia tributária. Se há que dar uma isenção, se há que dar algum tipo de anistia, a anistia tem que ser dada para todos. Essa última anistia que teve foi uma anistia de caráter geral. Todos aqueles que se encontravam em débito teve oportunidade de ajustar suas contas com a Prefeitura Municipal de Santos, mediante algum desconto que a anistia concedeu. Mas não é para todos? Pelo que ele está falando, ele escutou no rádio, seria direcionado, porque acabamos de ter uma anistia agora. Outra anistia, se não for para todos, realmente vai estar atentando ao princípio da isonomia tributária e, por conta disso, será passivo de insurgência perante ao Ministério Público, sim, que é aquele legitimado para defender toda a nossa coletividade. Se for a nível de que nós fizemos, a proposta, que nós escutamos muita coisa, Boturão. Escutamos já em moratória, escutamos em anistia, filtrar isenção. Direitinho isso e saber o que está acontecendo. Mas a proposta que foi feita para o doutor Marcos Calvo, secretário de Saúde, e ao prefeito, é que não é concebível, de jeito maneira algum, desde 97, estes hospitais não pagarem as suas contas com os cofres públicos. Ponto. Se não tem dinheiro, que se pague com serviço. Vai fazer pequenas cirurgias, vai fazer cesariana, vai ter maternidade, vai fazer cirurgia, mutirão de catarata, vai fazer o que for possível, internação, leito de UTI. Você está trocando o serviço e vai abater dessa dívida. Isso é válido. Concordo plenamente com isso. Concordo. Nós estamos em falta. Se não tem vaga de UTI, vamos comprar vaga. Isso foi colocado à mesa de discussão, mas os procuradores da prefeitura coçaram a cabeça, fizeram cara feia, estava sendo encaminhado pelo seu prefeito municipal. Espero que esse incentivo fiscal, o doutor Manuel Rogério, seja esse tipo de incentivo, que pague com serviço. Perfeito. Agora, anistiar por anistiar, perdoar e tirar a dívida de quem deve, se fosse o contrário, esse povo não bloquearia os cofres públicos da prefeitura? Direto. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente já ultrapassou aqui o nosso primeiro bloco, voltamos já na sequência desse assunto que é importante para a cidade e para a região, né? Em instantes a gente volta. Muito bem, a gente volta, este é o segundo bloco do painel regional, uma participação sempre importante aqui com a gente do vereador Banha do PMDB aqui de Santos, e o nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual aqui do painel regional e do painel debates também. Não é? 3014-5281, sempre o telefone para você entrar em contato com a gente e participar conosco. Bom, o assunto em pauta, a questão ainda para a gente amarrar essa coisa que envolve o problema com as maternidades aqui na cidade de Santos. O Banha entrou com uma representação no Ministério Público contra a Casa de Saúde aqui de Santos. Infelizmente, fechou mesmo o serviço obstétrico, não é? Quem quiser ser mãe não vai poder mais ter filho. Os meus 2 filhos, né, nasceram, graças a Deus, com muita saúde, muita alegria na Casa de Saúde, e eu fico muito triste, muito chateado, como o Banha também declarou aqui, né, quando fechou a maternidade da Beneficência, que os filhos dele também nasceram lá.
É chato isso pra gente, né? Dá um mal-estar danado, né? E dá a impressão que as coisas estão se esvaindo, né? Lamentavelmente. Agora, seria importante a gente informar aí quem tiver esse tipo de problema, essa dificuldade, né? As parturientes aí, as gravidinhas aí da cidade, né? Que se Deus quiser vão ter os seus filhos com muita saúde, com muita alegria. O que fazer, né? Principalmente quem detém o plano de saúde, que tem pago, e quando se oferece esse plano de saúde, se oferece com um número muito grande de instituições que você pode encaminhar, escolher. Só que chega agora, olha, já estamos quase no meio do ano. Um não quer atender, outro fechou. Então, eu acho que cabe, sim, você procurar o PROCON, o SINDOC, principalmente o Ministério Público da Defesa do Consumidor, registre ocorrência caso não seja atendido no pronto-socorro de obstetria. Parece que agora, no final da noite, já chegaram, já tentando aí, o Marcos Calvo com muita propriedade, aí, tá fumando o cachimbo da paz aí com a Casa de Saúde, mas eu acho que dá a César o que é de César. Nós tentamos até agora, doutor Manuel Rogério, todos os tipos de conciliação, de informação, de sentar à mesa, mas a truculência, a ganância, a usura, a velocidade de alguns hospitais e planos de saúde não vieram aqui pelo interesse comum. Então nós acionamos a espada de Damocles, doa quem doer, nós temos que fazer justiça aí, quem não pode pagar essa conta, e a ponta fraca da relação, o hipossuficiente da relação é o consumidor. Nós não podemos ficar esperando acontecer. Nós temos que acionar, sim, o doutor Sandro Ricciotti Barbosa, a cidadania lá com o doutor Romero, Tavis Romero. E, olha, nós temos que dar um basta nisso aqui. Virou casa de ninguém. Isso aqui é um balcão de negócio. Olha, é banco. Quanto custa para ter a criança? Vai ter que ter criança com hora marcada? Nós vamos voltar para o tempo das parteiras? Então, doutor, que se faz num momento como esse? Como essa advogada espelhou nos jornais de hoje, no jornal A Tribuna. O correto. Ela fez o correto. Agora, ela optou para salvar a vida. Estava com hemorragia, podia ter risco de perder a criança. Aí o cidadão, olha, a senhora vai ter que se dirigir à delegacia. Tem que ainda chamar a polícia e ir para a delegacia fazer ocorrência ou salvar a criança ou vai ser atendida. Então, esse tipo de coisa tem que ser investigado. Tem que ser levado às barras dos tribunais, tem que ser punido essas pessoas e pensar duas vezes, porque a oportunidade para a gente melhorar a saúde da nossa região, que está esquecida há mais de 20 anos pelo governo do Estado, pelo governo federal, agora nós temos pessoas que têm ligação umbilical com a região. Fausto Figueira, doutor Quioro, apertar mais o governador que só vem acenando aqui promessas de vou investir, vou levar, vou trazer, mas não traz nada. A Santa Casa está sobrecarregada, o Guilherme Álvaro está estourado. Ninguém aguenta mais. Então, está na hora, sim, de um levante à saúde e buscar essa oportunidade. Porque as pessoas que estão lá são pessoas que conhecem de fio a pavio, de cabo a rabo, a cada centímetro dessa região e precisa se pôr metas a curto, médio, longo prazo, porque o sistema da saúde para as 29 cidades, daqui até o Vale do Ribeira, não atende mais a necessidade do povo. O povo está morrendo e nós precisamos, não podemos ficar inertes nem parados. O Banha lembrou a antiguidade, a filosofia do direito, né? Que era a espada de Damocles, que pairava sobre a cabeça dos litigantes em ocasiões de litígio como esta. Isso aí realmente não é o que se espera de uma sociedade evoluída. O que a gente se espera é que a sociedade, ela mesmo, independentemente da ação da justiça, ela se encontre uma melhor solução, encontre uma melhor maneira em que ambas as partes saiam satisfeitas. Ora, isso é você saber que o teu direito vai até começar o direito de outrem. Se você recebeu por um serviço, você pura e simplesmente, pela lógica, pelos princípios de direitos, pelos princípios éticos e morais, você tem que prestar esse serviço por o que você recebeu. Então é a questão dos planos de saúde que viraram planos de saúde de massa, devido à grande oferta dos planos de saúde, à popularização dos planos de saúde e em contrapartida, essas empresas elas não investiram
apenas recepcionar essa nova clientela e não investir para prestar um serviço de qualidade. Por outro lado, os hospitais, que são serviços essenciais, deixaram de ter esse caráter público, deixaram de ter esse caráter ético e começaram a pensar pura e simplesmente na sua lucratividade. Quem perdeu com isso foram todos nós que não temos uma saúde digna. E o Estado, ele é o responsável por tudo isso. Por quê? Afinal, primordialmente, esse dever é do Estado. E isso está na Constituição, no artigo 196. Outra coisa, Banha, é que não é só quando a própria pessoa se sentir prejudicada que ela pode buscar o seu direito na justiça, mas todos nós temos que ter uma consciência coletiva. Ou seja, se aquele irmão meu, se aquela outra pessoa que está ao meu lado, se ela não está tendo coragem, se ela não está tendo a iniciativa de buscar o seu direito, eu vou reclamar. Como você próprio disse na sua petição que eu li, da sua representação que você fez ao Ministério Público contra a Casa de Saúde, você fala, é meu poder dever, ou seja, eu posso, mas eu não só posso como eu devo, porque se eu não fizer, eu vou prevaricar. Você citou isso na sua representação e está certo. Isso é a consciência que os nossos políticos têm que ter, que as nossas autoridades têm que ter. Elas não têm só o poder, elas têm o dever e se não fizer, vai estar prevaricando. Quer dizer que agora nós vamos ter hospitais sem maternidade, então, é assim que vai funcionar. Porque a maternidade dá prejuízo, não dá lucro mais para o hospital está quebrado, não tem dinheiro, vai negociar com o município, precisa de renúncia fiscal do município para manter os hospitais. Essa é a corrente que os hospitais estão aí, as tendências estão mostrando, o fechamento de maternidades. Mas não foi à toa que o ministro mandou aqui a Agência Nacional de Saúde, ele não está em vão aqui. Não é à toa que o Ministério Público está presente nessas autuações e vendo com lupa se atende ou não. Porque se a gente paga um serviço, esse serviço não é feito e o poder público paga de novo, porque ele vai socorrer do poder público, aí, flagrantemente, um enriquecimento sem causa. O fato é... Não existe o enriquecimento sem causa? Exatamente. Enriquecimento sem causa é quando você recebe algo e não dá nada em troca. Você recebeu por receber. Isso, no nosso ordenamento pátrio, não é aceito. É o chamado enriquecimento sem causa. Agora, o fato é, Banha, que é uma tendência das coisas se acomodarem se todo mundo ficar quieto. As autoridades, elas costumam falar assim, opa, está todo mundo acomodado, está todo mundo quieto, ninguém está reclamando, ninguém está se insurgindo, então não vamos mexer, porque isso é uma pacificação social, isso é bom para todo mundo. Ora, não é assim, é aquilo que eu falei, porque se cada um tiver uma consciência coletiva, se aquele não reclamar, o outro vai reclamar, eu vou reclamar, o Banha reclamou, outro político vai reclamar também, algumas autoridades vão se insurgir e assim é a nossa sociedade, ela é ativa, ela é dinâmica. Agora, se ficar todo mundo inerte, cada um sentado no seu canto e vivendo a sua própria vida, pode ter certeza, eles vão atropelar a gente. Agora, quem tem um plano de saúde, por exemplo, da Unimed, e do plano de saúde da Unimed, quando a pessoa assinou lá o contrato, constava a casa de saúde como um possível local para escolha para se ter o parto, para se fazer o parto, né? Tem médicos que só faziam parto na casa de saúde. Ele já não tem... diria o saudoso doutor Luiz Fernando Ribeiro Gomes, hein? Ele fazer já não da tem... casa da saúde a sua, não, hoje a sua ele não segunda tem... casa. Hoje ele não tem essa opção e se ele não chegou a um denominador comum, ele abriu uma frente lá com o São Lucas. Está lá, pelo menos está estampado nos principais jornais da cidade aí, que eles estão atendendo e estão desviando a sua clientela para o São Lucas. Ele vê que se o São Lucas vai atender essa demanda. E se a Casa de Saúde também vai continuar atendendo, ou se não vai atender ninguém. Isso aí, e também foi palavras do próprio agente da Agência Nacional de Saúde, foi claro, que se transporte o paciente para onde for, mas que tem que ser atendido, tem que ser atendido. Não pode vir com essa conversa, não tem obstetra, não tem enfermeiro, aí... não tem... Mas há risco, porque o tempo claro também... A pessoa você pode entrar no trabalho de parto ali no local e não tem ninguém para atender. É uma afronta, é outra afronta ao direito do consumidor, porque o consumidor ele tem direito de acesso a ampla informação. Então, na hora que ele for adquirir o plano, ele tem que saber, na cidade de Santos, se eu moro na cidade de Santos, eu não vou ter maternidade. Ora, mas eu estou fazendo o meu plano de saúde porque minha esposa está prestes a ter nenê. Eu preciso desse serviço. Não informou?
que não vai ter, que não tem casa de saúde, que a beneficência portuguesa está fechada, que você tem que ser transportado para outra cidade, se não informou isso, é outra afronta ao direito do consumidor. Doutor, e quando você colocou com muita propriedade, a parturiente, ela primeiro já escolhe o seu médico da sua segurança, relação médica é a relação de confiança. E ali fala assim, não, mas eu vou socorrer, vai entrar em trabalho de parto, mas ele não está credenciado naquele hospital. Aí, como é que faz isso? Como é que vai trabalhar nesse sentido? O cidadão não pode assistir, não pode trabalhar, não pode fazer. E quando ele pensou em fazer o plano, o cidadão estava lá na casa de saúde. Aí ele fez o plano. Lá em janeiro, ele fez o plano. Aí chegou em dezembro, só pode ir no São Lucas. Isso aí não se torna uma venda casada? E a liberdade de livre escolha? Exatamente, é o que eu ia falar. Entra em outra matéria que você tem amplo conhecimento. Foi quando você litigou contra as seguradoras a respeito do direito de escolha da oficina. A pessoa queria encaminhar para aquela determinada oficina, não podia, porque a seguradora tinha aquelas credenciadas. Você lembra muito bem disso? Houve uma representação, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, houve até uma CPI a nível estadual em relação a isso. Você participou na época, acho que foi até o saudoso senador Romeu Tuma. Isso, exatamente. Vamos para mais um intervalo aqui no nosso painel regional, voltamos já já, é rápido. Muito bem, seguimos, né, painel regional, esse é o terceiro e último bloco desta edição, aqui com o vereador Banha, do PMDB, aqui de Santos, e o nosso Manuel Rogério também participando conosco aqui. Perguntas chegando aí, o telespectador se manifestando, Luiz Sérgio Mantovani, que é do Embaré, obrigado pela presença, obrigado por estar conosco. Sabendo que o Banha e o Rogério são conhecedores das atividades do Porto aqui de Santos, haveria a possibilidade deste novo projeto da hora de trabalho dos motoristas incluir assistência médica, uma vez que 30% do movimento do Porto é exatamente formado por motoristas e caminhoneiros? Você tem razão, Mantovani, até porque, bem ou mal, nós tínhamos ali do lado do Armazém 15 um posto de saúde, onde verificava a pressão dos motoristas, muito índice de hipertensão, problemas de diabetes, consultas ali naquela região. Um porto, o maior porto da América Latina, não tem estacionamento, não tem condições de higiene para esses trabalhadores, não tem um mínimo de condição de receber esses caminhões. E onde tinha, que era aquele pátio que nós entramos também com uma representação do Ministério Público, onde está instalado os terminais lá, hoje agora a Ecovias montou lá um terminal lá em Cubatão, aquilo era para ser um pátio regulador, ali era para ter uma unidade para que as pessoas pudessem ser atendidas com segurança, uma unidade de saúde, uma unidade com chuveiros, com atenção básica, com segurança, para que o caminhoneiro pudesse ter uma retaguarda, como tem Paranaguá, que é muito menor, é ínfimo o porto de Paranaguá comparado com o nosso. E lá foi desviada a finalidade, se criou um terminal de container para competir com o próprio porto. Ou seja, inclusive teve aqui no seu programa o vereador Ademário, o vereador Dinho, estão movendo lá uma comissão de inquérito para buscar o recurso, voltar à finalidade de que era aquilo, porque era Campinas aí. É uma aberração. Pagar R$8.000 numa área de 450 mil metros quadrados é uma aberração, é esbulhar os cofres públicos e, logicamente, poderia lá ter condição de higiene, de tratamento, uma lanchonete. O trabalhador, o caminhoneiro não tem nem onde comer. Se ele não fizer, se ele não correr, se ele não for atrás, ele não tem nem onde comer. As suas necessidades básicas, fundamentais. Então, nós não esperamos isso do Porto de Santos, da maior porto da América Latina. Nós queremos investimento, sim. Essas pessoas merecem e está coberto de razão, Mantovani. Aí que está o problema, Maia. Por quê? O Estado, quando eu falo Estado, é lato sensu. É desde a União, Estado, município. Ele interfere na relação de trabalho muitas vezes e, com uma penada, ele instituiu uma lei que impõe jornada aos motoristas, que põe dever de descanso, mas não deu a devida estrutura que esse segmento merece. Ou seja,
penalizou a relação de trabalho, mas não deu essa infraestrutura e aí ficou essa bagunça toda. O motorista tem que ter horário de descanso, mas não tem onde descansar. O motorista teria que ter essa assistência médica, mas não tem onde fazê-la, porque o que tinha, que nem o Banha próprio citou aqui, a unidade de saúde foi fechada, ou seja, o Estado, quando ele interfere muito na relação particular, ele acaba atrapalhando e o seu dever, que é de dar infraestrutura para todos nós, ele não dá, ele não cumpre nem os seus deveres de nos prestar os serviços essenciais. Adão de Medeiros da Praia Grande diz assim, porque temos muitos planos que não possuem hospital próprio, por que não fazer um decreto obrigando os planos a terem hospitais próprios? Muitos planos têm mais de 10 anos e já juntaram muito dinheiro. Olha, juntaram muito dinheiro mesmo. Viu? Mas é verdade. E isso devia ser a máxima da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque o número de planos de saúde que existe no Brasil é uma aberração. Nós temos mais de 600 ou 700 planos de saúde no Brasil, coisa que sequer um décimo desses planos tem um hospital. Ou seja, se você tiver um número, já falamos isso aqui outro dia no seu programa, o cidadão tem aí 10, 15, 20 mil vidas, é o top, não pode ter mais, ele tem que ter o seu corpo clínico, ele tem que ter um hospital. Agora, o cidadão chega a ter 160 mil vidas e sequer tem um hospital e fica fazendo cortesia com o chapéu dos outros, porque ele vende serviço para a Santa Casa, ele vende serviço para dar... Mas como é que tá? Tem vaga agora na Santa Casa? Não. Tem no Ana Costa? Não. O Ana Costa também tem plano, a Santa Casa tem plano, a Beneficência tinha plano. E o que não pegou, como é que faz? Vai vender serviço para a casa dos outros? É temerário. Ô Banha, só para complementar aquele assunto anterior que a gente estava tocando, essa questão que o Estado não cumpre o seu dever. Tanto hoje mesmo eu presenciei, você foi a terceira companhia da Polícia Militar, que é aquela do centro, você doou uma esteira para a academia daqueles policiais, ou seja, dando um mínimo de infraestrutura para aqueles policiais ter um treinamento digno, ter uma preparação física para nos defender, como você próprio disse, e você fez aquele discurso dizendo, ora, a PM hoje é aquela que nos defende no dia a dia, ela dá segurança para a gente saber que a nossa família está protegida. Então, temos que tratar a PM com carinho e atenção. Realmente você doou e você abriu até uma campanha no seu Facebook dizendo que aquelas pessoas que quiserem doar para aquela academia, ora, eu vi aqueles aparelhos todos velhos, aquela esteira quebrada, aquela falta de condição de preparamento físico e pensei, um Estado tão rico tratar seus policiais desse jeito. Então tá aí, aquele que quiser doar, acho que foi legal essa sua campanha, acho que você tem que dar continuidade no seu Facebook, para aquele que quiser doar para essa academia, porque realmente deu pena aqueles policiais que nos protege com atenção, merece um tratamento melhor, de todos nós da sociedade, como do Estado também. Eu sempre falo aqui, Botrão, até para concluir, que eu não me vejo na cidade de Santos, na região, sem assistência, sem atenção da Polícia Militar e da Santa Casa de Misericórdia. Seria o caos, seria a faixa de gás aqui instalada na nossa região. E digo mais, a Polícia Militar é a única profissão militar que está no seu contrato de trabalho. Doar a sua vida em favor da sociedade, se preciso for. Então, precisa esses homens valentes, essas pessoas que estão diuturnamente cuidando de nós, dos nossos filhos, da nossa família, que vão às ruas e trocam tiro e vão buscar esses marginais, esses facínoras, esses vagabundos, precisam ter a atenção adequada do Estado e precisam ter um preparo. Muitos deles até se cotizam para ter equipamentos para poder trabalhar. Então, é uma chamada que a gente pode dar aí ao nosso secretário de Segurança Pública, às pessoas. Esquece que o Estado não até agora não fez, não vai ser agora que vai fazer. Mas o que aconteceu? Fala da tua campanha. Não, o que aconteceu com os bombeiros foi a mesma coisa. O município abraçou coisa que era papel do Estado. O município também não vai abraçar agora, nada. A campanha que a gente faz para a terceira companhia, que é ali no centro, ali no mercado municipal,
É para que esses policiais possam ter um mínimo de preparação física, de aperfeiçoar o seu conhecimento, o seu treinamento. Segurança não é nada mais do que isso. É treinamento, equipamento, bons salários e, logicamente, a cortesia e a fidalguia estampada nos olhos de cada policial militar que está ali atuando em prol da sociedade. Muito bem, com isso nós vamos fechando aqui mais um painel regional, agradecendo ao Banha, vereador do PMDB de Santos, pela participação sempre importante, ao Manuel Rogério também, mais uma vez com a gente, a você que nos acompanhou. Voltamos amanhã, 10 da noite, na sequência do programa do JB, né? E às 1h30 da tarde tem o painel regional Debates. Até amanhã, obrigado. Tchau.